noite a todos. Nós rogamos a Jesus, nosso Mestre, que nos guie, nos ilumine, nos intua na fala e na compreensão por todos nós que nos reunimos aqui para buscar um pouco mais de entendimento do Evangelho de Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso irmão, nosso Mestre, nos traz. E hoje vamos refletir sobre a virtude. Inicialmente, o nosso texto base está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, que tem uma mensagem lá intitulada A Virtude. Mas, quando fomos pesquisar, utilizamos também esse livro do Sérgio Lopes, orador espírita, que tem o título Código do Monte, as Virtudes do Sermão da Montanha. Então vamos lá. O que é virtude? A gente fala sobre essa palavra, ouve, mas o que significa virtude? Virtude é a disposição de alguém a agir no bem. Sempre que alguém se dispõe, se disponibiliza a agir no bem, essa pessoa age com virtude. Mas quando nós falamos em agir no bem, é provável que venha à nossa mente o bem segundo a crença religiosa. Mas a vida ela é composta por uma infinidade de aspectos quando falamos sobre o bem, sobre o bem, sobre o mal. Mas hoje estamos falando sobre a virtude, estamos falando sobre o bem. Então, vamos encontrar o bem intelectual, o bem moral, o bem ético, o bem profissional. Quando desenvolvemos habilidades, conhecimentos no nosso campo de trabalho, no nosso trabalho, adquirimos virtudes profissionais, porque temos essa categoria de virtude. Quando um músico ou algum outro profissional executa a sua atividade com zelo, com qualidade, com esmero, ele é chamado de uma pessoa virtuosa. Quando alguém cozinha de maneira a chamar a atenção, a agradar as outras pessoas, é uma pessoa que tem uma virtude naquela área. Quando alguém fala muito bem, quando alguém se expressa com clareza, é uma pessoa que adquiriu essa virtude. Então temos uma infinidade de aspectos quando nos referimos à virtude, quando nos referimos ao bem. E ora esse bem, essa virtude está ligada ao campo do intelecto, como demos alguns exemplos aqui, ora está ligada ao campo da moralidade. E aí é possível que de repente alguém possa achar que o saber, que o conhecimento está acima da virtude. E não é que o saber está acima da virtude, mas toda virtude, ela pressupõe um saber, ela pressupõe um conhecimento. A bondade, quando eu faço essa opção, de ter bondade, de agir no bem, essa ação exige um conhecimento. Isso pode ser ratificado, isso pode ser confirmado na questão 780 de O Livro dos Espíritos, quando os benfeitores espirituais disseram o seguinte, que o progresso moral ele é consequência do progresso intelectual. E nem sempre, eles continuam, nem sempre esse progresso moral vem, segue imediatamente ao progresso intelectual. Então, a gente observa as nossas crianças, às vezes com alguns comportamentos estranhos, ora pelo lado positivo, se mostrando algum conhecimento que a gente não sabe de onde veio, ora pelo lado negativo, quando aquele espírito que habita ali começa a revelar os seus vícios que estão presentes no espírito. Porque muitas vezes a gente se esquece, mas naquela criança, cheio de ternura, ali habita um espírito, muitas vezes até mais velho do que nós adultos, ou daqueles que
que observam aquela criança. E aí os pais se perguntam, mas de onde vem essa índole, né? De onde vem esse conhecimento? Nunca ninguém aqui falou essas palavras, essas coisas, para que essa criança esteja repetindo, né? Mas o fato é que essa é a oportunidade que nós temos de modelar aquela massinha, né? A massinha daquele coração, que está apto, né? Está no ponto de reaprender, né? De remodelar algumas lições. Então o homem, ele avança intelectualmente e vai, por intermédio da aquisição desses conhecimentos, ele vai tendo mais opções. O livre-arbítrio dele vai aumentando, porque ele vai conhecendo mais coisas. Então a virtude é essa capacidade de fazer escolhas. E nós vivenciamos essa situação de fazer escolhas diariamente. Fazer o bem é uma escolha. Infelizmente, fazer o mal também, porque temos o livre-arbítrio. Então, para que eu possa escolher, eu preciso conhecer, eu preciso de opções. E como eu vou ter opções se eu não conheço? Eu preciso ir atrás desse conhecimento. Porque quando alguém procura agir com virtude, ou uma pseudo-virtude, né? Agir com bondade, sem conhecimento, no que Raul Teixeira chama de bondades vazias. É aquela pessoa que dá um doce para uma criança antes do almoço. É aquela pessoa que passa a mão na cabeça de um adolescente em um momento que ele está precisando de limites. Ele está precisando de ouvir um não. Só que nós, muitas vezes, com essa vontade, né, de ser bom, agimos sem o conhecimento. Então agimos, como Raul Teixeira diz, com bondades vazias. E a bondade, ela não é vazia. A bondade, ela é lúcida. A bondade, como acabamos de ver, ela exige conhecimento. Então é necessário que façamos essa reflexão. Porque quando agimos com essa bondade sem conhecimento, somos tolos. Agimos com tolice. E aí demos alguns exemplos, né? Quando eu tenho esse conhecimento, eu passo a agir de maneira diferente. Eu falo assim, olha meu irmão, eu vou te ajudar, mas eu não concordo com esse teu comportamento. Eu vou te dar o peixe agora, mas eu vou te ensinar a pescar. É o conhecimento envolto de amor, com amor. E muitas vezes nós ficamos dando o peixe e não ensinamos a pescar. E aí quando esse conhecimento se une a essa parte moral, ao amor, surge então a justiça. Porque justiça sem amor vira vingança, vira crueldade. Essa é a reflexão que temos que alcançar quando buscamos a virtude. E o amor, né, se não tiver conhecimento, ele perde essa característica desse conhecimento mais amplo. Então, se queremos, né, efetivamente falar em virtude e temos Jesus como nosso guia, o nosso modelo, eu quero trazer hoje aqui, relembrar 8 virtudes. 8 virtudes que estão presentes no belíssimo Sermão da Montanha. Essa mensagem que ficou popularmente, né, conhecida como Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. E essa mensagem, ela, se a gente observar bem, ela tem um sentido evolutivo, porque até o local que Jesus escolheu, ele representa muito bem esse significado, já que a nossa evolução é como escalar um monte, é como escalar uma montanha, já que começamos ali da base e vamos galgando, né? Vamos conquistando esses vários níveis, assim, da mesma forma quando vamos escalar uma montanha. Assim é a nossa evolução. E o Sermão do Monte, ele é sem dúvida um roteiro seguro, é um roteiro muito certo para aquele
que quer construir, que busca construir as virtudes do Evangelho em seu coração. Mahatma Gandhi sabia tanto disso que ele chegou a dizer que se todos os livros da humanidade fossem rasgados, fossem perdidos, se todos os livros sacros da humanidade se perdessem e ficasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Gandhi, com aquele coração enorme, com aquela visão, com certeza, mais um espírito missionário que Deus nos enviou para exemplificar, para vivenciar essas virtudes do Evangelho. Então eu convido a todos vocês a subirmos esse monte nessa noite em que nos encontramos aqui. Disse Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a primeira bem-aventurança que encontramos, que lemos no Sermão do Monte. Qual é a virtude do pobre de espírito? Quando estamos estudando essa bem-aventurança, nos parece, chegamos à conclusão que a virtude que Jesus está falando aqui é a virtude da humildade. É a virtude característica dessa bem-aventurança. Porque a época de Jesus, assim como hoje, a sociedade, ela valorizava e ainda valoriza os poderosos, os ricos, as pessoas famosas, as pessoas que têm poder, as pessoas que têm prestígio ou altos cargos. Parece que nada mudou, né? Esses são os valores que muitos ainda colocam em sua balança. E Jesus não vem confirmar essa visão. Jesus vem dizer que aqueles que têm valor são aqueles que buscam construir dentro de si a humildade. E o oposto dessa virtude, o oposto da humildade, é o orgulho. E a pessoa orgulhosa, ela adia a sua evolução. Porque a pessoa orgulhosa, ela acha que não precisa de conhecimento. Ela acha que não precisa de coisas novas. Ela se fecha. Ela não pede ajuda para o outro. Ela não deixa que o outro fale, que o outro se expresse. Não é? Porque ela julga ser melhor do que o outro. Então, o indivíduo orgulhoso, ele não está aberto ao novo. Ele não está aberto a conhecer coisas novas, porque ele não consegue olhar para si e enxergar essa necessidade de aprendizado, essa necessidade de crescimento. Então, essa é a primeira virtude que o Sermão do Monte nos apresenta. Humildade, que vem de humus. A origem dessa palavra é humus, que é a mesma origem de homem, humus, que está ligado à terra, que está ligado à raiz. Por isso que a humildade é a primeira virtude do Sermão do Monte. Porque é essa virtude primeira que temos que conquistar, se quisermos buscar, se quisermos conquistar as demais. Porque eu preciso olhar para dentro de mim, preciso reconhecer que eu necessito de crescimento, que ainda, apesar de já termos conquistado várias coisas, ainda tem muitas sombras que habitam dentro de nós e que necessitamos superar. Então Jesus, ele vem nos falar sobre a virtude da humildade, que é essa virtude ligada à nossa essência, à nossa fonte essencial. É muito diferente, de repente, de todos nós que estamos aqui. O orgulhoso, ele de repente ele iria falar: mas o que eu vou fazer lá? Eu não preciso aprender mais nada. Se saímos de nossos lares e viemos até aqui hoje, é porque já estamos com essa mentalidade, com esse despertar de consciência que precisamos aprender alguma coisa, que precisamos buscar alguma espiritualidade. Isso significa que estamos a caminho de construir
né, efetivamente essa virtude. E a vaidade ela anda de mãos dadas com o orgulho. E existe um tipo de vaidade que é a vaidade intelectual. O vaidoso intelectual é tão difícil da gente conversar com ele, porque ele até escraviza a nossa palavra. Né? Quando alguém vai tentar conversar com ele, ele já corta, já interrompe, porque ele julga saber de tudo. Então, por isso que a vaidade, quando se liga a essa parte do conhecimento, ela dificulta o nosso aprendizado. E como conseguir esse desenvolvimento? Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec faz essa indagação. Qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar na vida e resistir aos arrastamentos do mal? E os benfeitores responderam: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Claro, eu preciso fazer essa viagem, né, para dentro de mim, para o meu íntimo. Eu preciso conhecer as minhas dificuldades, aquilo que eu preciso exercitar, aquilo que eu preciso me melhorar. E antes que eu faça, né, essa viagem de buscar o que eu necessito, eu só farei essa viagem íntima se eu tiver humildade. Por isso que humildade é a primeira virtude que o Sermão do Monte nos traz. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ou bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Qual será a virtude que está presente nesse segundo nível, nessa segunda bem-aventurança? Nos parece que é a virtude da resignação. Porque essa bem-aventurança, Jesus não estava se referindo a todos aqueles que sofrem. Porque senão a gente vai achar que basta que a gente sofra, né? E a gente vai até enxergar o sofrimento como uma coisa maravilhosa, né? Como uma bênção. E não é bem assim, não é? Jesus estava falando não aos que sofrem, mas aos que sabem sofrer. Como é a minha postura quando a dor e o sofrimento me visitam? Será que eu coloco em prática aqueles conhecimentos que eu digo muitas vezes ter? Ou será que eu vou me rebelar? Vou me revoltar? Então essa é a virtude dessa bem-aventurança, a resignação. Porque o sofrimento em si, ele não é uma virtude. A dor em si, ela não gera crescimento em si mesma. As pessoas que estão sofrendo, não necessariamente são mais evoluídas do que as que não estão sofrendo. Então, o que nos faz crescer não é o sofrimento ou a dor. O que nos faz crescer é a nossa postura, é o meu comportamento ante essa dor, ante esse sofrimento. Como é que eu encaro aquela situação? Qual é a minha visão? Qual é a minha postura? Eu vou me revoltar? Eu vou murmurar? Ou eu vou manter a minha fé firme? Porque eu sei que existe um ser maior, existe uma inteligência muito acima da minha, que está cuidando de tudo. Eu devo ter essa consciência de que se Deus permitiu que assim fosse, né, aquela situação, é porque deveria ser desse jeito. Porque como que eu, sendo relativo, vou questionar o absoluto, o Criador, que sabe de todas as coisas, que fez as leis para a minha felicidade, para a nossa felicidade. Quando nós lemos a parte número 3 do Livro dos Espíritos, das leis morais, a partir da questão 614, que fala sobre as leis naturais, leis divinas,
Os espíritos, eles falam lá que as leis divinas foram criadas para a nossa felicidade. E aí, as questões 615, 616, 617, eles continuam explicando o seguinte: que nós sofremos quando nos distanciamos dessa lei divina, que foi criada para a nossa felicidade. Só que nós nos esquecemos dessas leis. E é por isso que Deus envia os seus missionários, e está lá também essa informação. Ele envia missionários como Jesus para nos relembrar. Eles dizem lá, é necessário, né, que essa lei que foi esquecida ou menosprezada seja recordada. É exatamente assim que está escrito lá. Mas nós nos esquecemos dessas leis ou as menosprezamos. Quantas pessoas neste momento estão sofrendo e estão revoltadas? Quantas pessoas estão passando por muitas dificuldades, mas estão planejando uma vingança? Quantas pessoas neste momento estão passando por muitos problemas e estão querendo achar os culpados? Então a dor, ela é um instrumento para que possamos desenvolver essa virtude, a virtude da resignação. E quando eu devo me resignar? Nos momentos de aflição. Nos momentos de aflição, né, de dor, de sofrimento. Porque algumas dores, alguns sofrimentos, eu posso evitar, que são os tormentos voluntários, que são mencionados no Evangelho segundo o Espiritismo. Como os ciúmes, a inveja, os ressentimentos, as mágoas, rancores, o vitimismo. São dificuldades que nós criamos. Portanto, podemos evitar. Mas quando eu não posso fazer nada, eu tenho que me resignar. Ou ressignificar, né? Enxergar com outros olhos, ampliar a nossa visão. Porque senão, se eu não pensar assim, é a mesma coisa. Se eu for me revoltar, é a mesma coisa. Caso eu jogue uma pedra contra essa parede, e essa pedra, né, bater lá e voltar contra mim, porque existe uma lei física, né? E as leis físicas, assim como as leis biológicas, as leis químicas, são leis divinas. Ou fomos nós que criamos? Então existe uma lei física que diz, né, que esse objeto ele vai voltar. Então, se eu me revoltar com o sofrimento, é a mesma coisa se eu jogar uma pedra contra essa parede, ela bater lá, voltar, me acertar, me machucar, e eu falar que Deus está me castigando. Sendo que fui eu que joguei a pedra contra essa parede. Então eu preciso, né, mais uma vez, fazer aquela viagem interior e observar, estudar o meu comportamento. Porque resignar não significa baixar a cabeça, se acomodar e não fazer nada. Eu preciso, essa dor, esse sofrimento, essa aflição, esse choro, ele deve ser um agente para despertar algo diferente em nós. Eu não posso continuar fazendo as mesmas coisas. Eu não posso continuar batendo o martelo no mesmo lugar, porque eu vou obter o mesmo resultado. Então, por isso que a humildade é a primeira virtude, que eu preciso reconhecer, né, essas minhas dificuldades, preciso ir em busca de conhecimento para que então eu possa me resignar. E qual é a recompensa da resignação? Porque serão consolados. É o consolo. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Mas não é todos os que sofrem, os que sabem sofrer. O que eu vou fazer quando a dor e o sofrimento me visitar, bater a minha porta? Qual vai ser a minha postura? Bem-aventurados os mansos ou os pacíficos, porque herdarão ou possuirão
a terra. Qual é a virtude do pacífico? Do manso? É a mansuetude. E como é difícil a gente se acalmar. Como é difícil a gente manter a calma. Agora, qual será a terra, que essa recompensa está falando? Que terra será que Jesus está se referindo? Jesus está se referindo aqui a esse momento de transição que estamos vivenciando. É o período de regeneração que o planeta Terra, que a nossa morada atual está passando. E aí, quando nós falamos assim, há muitas moradas na casa do Pai, como que o espírita geralmente ele se refere a essa passagem? Ele interpreta as muitas moradas, não é? As muitas moradas existentes no universo. Alguns irmãos, de outras escolas religiosas, eles interpretam da seguinte maneira, que essas moradas, essas muitas moradas na casa do Pai, são as moradas do coração. Qual a interpretação está certa? As duas. Uma é complemento da outra. Porque eu preciso adaptar, compatibilizar o meu coração, a morada do meu coração, para que então eu possa ir, subir, herdar essa terra regenerada. Como é que eu quero ir para habitar o mundo regenerado se eu ainda tenho um comportamento de um mundo de provas e expiações? Eu preciso me adaptar. Eu preciso mudar o meu comportamento, o meu sentimento, o meu pensamento, para que então eu possa me habilitar, herdar a terra e então habitar um mundo regenerado. Porque o mundo de regeneração ele está ainda na infância. Estamos adentrando esse mundo. Mas Jesus, ele sabia que o mundo não era governado pelos mansos, assim como ainda hoje não é. O mundo é governado pelos violentos, pelos agressivos, pelos astutos. O mundo, como é dito por aí, é dos espertos e não dos pacíficos. Jesus sabia disso. E Sérgio Lopes, ele faz uma analogia, uma comparação com a era dos dinossauros. E quantas vezes nós agimos ainda como dinossauros, não é? Quando a gente permite que o nosso primitivismo venha à tona, em muitos momentos. Os dinossauros dominavam a Terra. E bastou uma mudança geológica, geográfica, climática, para que os dinossauros fossem eliminados, extintos do planeta Terra. E os animais, os seres que ficaram, foram aqueles seres que se adaptaram à nova realidade, às novas necessidades. Então só vai ficar aqui quem se adaptar às novas necessidades. Só vai herdar a terra os que conseguirem construir em si a virtude da mansuetude. Ser pacífico. E os incrédulos, eles vão olhar para essa mensagem e vão falar, mas que bobeira. O mundo não é dos mansos, dos pacíficos. O mundo é dos audaciosos, dos violentos. Não vai enxergar o alcance das palavras do Cristo. Então eu preciso me adaptar. Eu preciso mudar o meu comportamento para que eu possa amanhã habitar um mundo regenerado. A gente fala assim, mas eu quero ir para uma colônia, eu não quero ir para um umbral, eu não quero ir para uma zona de sofrimento. Resta saber qual é a condição que nós queremos chegar em uma colônia espiritual. Como trabalhadores ou como pacientes, como enfermos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Aqui Jesus está se referindo não à fome e à sede do corpo físico, mas à fome e à sede espirituais. Está se referindo aqui à nossa capacidade de se conectar com o mais alto. Porque se as três primeiras virtudes, humildade, resignação e mansuetude, diz respeito a mim mesmo, eu dependo apenas de mim, aqui eu vou ter que olhar para o alto. Aqui eu vou ter que reconhecer que eu não posso sozinho. E aí, no momento de dificuldade, eu vou ter que desenvolver essa virtude, a virtude da fé. Eu vou ter que olhar para o alto, eu vou ter que reconhecer que existe uma força maior que transcende as nossas próprias forças e que eu preciso de auxílio, eu preciso de ajuda. Virtude da fé. A oração. Como nós subestimamos a oração? Como fazemos tão pouco uso desse recurso, dessa ferramenta abençoada que Deus nos deu? Se fizéssemos mais uso da oração, se colocássemos mais em prática a nossa fé, a fé que tanto dizemos ter, e muitas vezes queremos até convencer aquele que pensa diferente de nós que a nossa fé é firme, é forte, e quando o sofrimento bate a nossa porta, parece que essa fé vai embora. Temos que desenvolver a virtude da fé. Era disso que Jesus estava falando nessa bem-aventurança. A bênção que essa doutrina consoladora, o Consolador prometido pelo Cristo, nos oferece. Um banquete espiritual que a gente só vai ter ideia do que estamos em contato aqui quando a gente retornar à pátria espiritual. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia, ter compaixão com o outro. Ou, em outras palavras, temos que desenvolver a seguinte virtude do perdão, que Jesus falou exaustivamente. Sempre que que recorremos ao Evangelho, em algum momento vamos nos deparar com a necessidade do perdão. Graça, até que horas? 19h15. Mas como é difícil perdoar, né? Como que a gente enxerga, né, de maneira distorcida o perdão? Porque o Evangelho fala assim, perdoar é esquecer as ofensas. A gente não esquece. A gente não esquece as ofensas. Então, como eu posso perdoar se eu não esqueço? Mas perdoar não é esquecer. Perdoar é não ressentir. Não é esquecer o evento, porque o evento a gente não vai esquecer. É orgânico, né? Ele está aqui. É esquecer as emoções que aquele evento causou em nós. Eu já dei um exemplo aqui daquele jovem que pega a chave escondida dos pais, a chave do carro, e o pai flagra e fala: não, você não está preparado ainda, você não está em condições de pegar um carro e dirigir. O filho, adolescente muitas vezes, bate a porta do quarto, com violência e fala: eu te odeio. Aí muitos anos se passam, Esse filho cresce, se casa, constitui família, e aí um dia ele volta para passar a noite de Natal com os seus pais. E aí o filho, aquele mesmo filho, ele vai falar assim: pai, lembra daquela noite de Natal, lembra daquela noite que eu fui pegar a chave do carro escondido e o senhor me repreendeu? E os dois vão rir daquela situação. O evento ainda é lembrado? Sim. Mas ainda dói? Então, é a forma, é o sentimento. Então, perdoar não é esquecer, é não ressentir, é não guardar aquela mágoa que já deveria ter saído
há muito tempo. José Carlos de Luca, orador e médico, né? Ele diz que a gente vai sentir raiva em algum momento. E a gente tem que deixar ela vir, né? Fazer o que ela quer ali, naquele momento. E a gente tem que deixar ela ir embora. A gente não pode deixar ela fazer morada, né? Habitação e nunca mais sair. O problema é que muitas vezes a gente acha que já está em uma condição, né, que já podemos superar instantaneamente. Uma raiva, só que aí a gente quer mostrar para os outros que já superamos isso, mas ela está ali, fazendo morada. Então, perdoar não é esquecer. É possível que você vá ajudar alguém, você vai levantar alguém, e quando ela levantar, ela vai te derrubar. Continue dando o seu melhor. Porque, como disse, salvo engano, Madre Teresa de Calcutá, isso nunca foi uma coisa entre homens. Isso sempre foi entre você e Deus. Então não importa se o outro não vai reconhecer. Não importa se o outro não vai te agradecer. A gente sempre fica esperando esse reconhecimento, não é? Essa gratidão. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A virtude aqui é a pureza, é a espontaneidade de uma criança, por exemplo. É a simplicidade. Por isso que Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas. Porque todo aquele que não se assemelhar à simplicidade de uma criança não verá Deus, não entrará no reino de Deus. Na quarta-feira eu fiz essa mesma palestra lá na FEDEF, Federação Espírita do DF, e quando eu estava saindo de casa, né, para ir fazer essa palestra, eu estava na casa da minha mãe, e eu entrei no elevador, e geralmente quando nós entramos em um elevador, fica aquele silêncio sepulcral, né? A nossa incapacidade de dar um bom dia, de fazer conexão com o nosso semelhante, e tinha uma criancinha, bem pequenininha, e essa criancinha, ela cutucou a mãe, assim, toda tímida, se escondendo assim, e falou assim: mãe, qual é o nome dele? Eu, o quê? Ela: mãe, qual é o nome dele? Eu falei: Fábio. Ela só sorriu, né, e eu saí do elevador, e aquilo me encheu de uma alegria que eu não soube explicar. Simplicidade. Muitas vezes nós temos dificuldade, espontaneidade. Uma criança, ela não pensa para agir, ela simplesmente age. Por isso que é nessa fase que temos o poder de moldar aquele coração. Essa é a virtude dessa bem-aventurança. Agirmos como crianças, com simplicidade. A gente fica arrumando tantas complicações, né, ao longo da nossa jornada. E por que em algumas traduções estão bem-aventurados os limpos de coração? Salvo engano, Haroldo Dutra, em sua tradução, ele prefere usar limpos, porque a gente precisa limpar o nosso coração. A gente precisa esvaziar, né, essas sombras com coisas boas, jogando luz. E somos como garrafas, né, que tem aquela sujeira dentro. A gente precisa jogar água limpa, água pura, para que a sujeira, para que a água suja possa sair. A gente precisa jogar luz, nos iluminar, deixar o homem velho para trás e permitir que o homem novo habite em nós. Qual é o sétimo nível
desse monte. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O pacificador é aquele que promove a paz no ambiente em que ele está, no ambiente em que ele se encontra. O pacificador é aquele que pensa no outro, é aquele que olha para o outro, é aquele que vai ao encontro do outro. A virtude apresentada aqui é a virtude do altruísmo. Altruísmo, o oposto de egoísmo. Altruísmo, eu olho para o outro, eu penso no outro. Preciso mudar o meu pensamento. Eu preciso enxergar o meu semelhante. Eu preciso fazer essa conexão. E por que ser pacificador está no 7º nível dessa montanha? E ser pacífico está no 3º nível. Porque eu preciso, vocês se recordam? Bem-aventurados os pacíficos ou os mansos. Está lá na 3ª bem-aventurança, 3º nível. E aí só depois, quem tiver conquistado todas essas virtudes, lá no 7º nível, aí eu preciso conquistar essa virtude do altruísmo. Eu preciso agir como pacificador. Então eu preciso me pacificar primeiro, para que então eu possa pacificar o outro. É pelo exemplo, é pela vivência, e não por palavras, e não por gestos exteriores. Jesus combateu exaustivamente as exteriorizações e falou como a doutrina espírita vem relembrar as palavras do Cristo, vem nos falar qual é a essência. Eu preciso interiorizar, eu preciso sentir o que eu estou falando, o que eu estou estudando, o que eu estou dizendo. Qual é o 8º nível desse monte? Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Qual é a virtude presente nessa bem-aventurança? A virtude presente aqui é aquela que o Espiritismo levanta a bandeira, levanta a máxima, fora da caridade não há salvação. Porque aqui é o cume desse monte. Se eu conseguir desenvolver essa virtude, eu já vou ter conseguido agir mais. Por isso que está no ponto mais alto desse monte. E se a caridade é o nosso lema, e Jesus é o nosso guia, vale relembrar como que esse mestre enxergava a caridade. Isso é tão importante que virou uma questão de O Livro dos Espíritos. Questão 886 de O Livro dos Espíritos. Quem aqui se recorda do BIP? BIP 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Benevolência para com todos significa demonstrar bondade ou boa vontade para com os outros, revelando altruísmo, empatia, boas intenções, compreensão, ser tolerante. Indulgência para com as imperfeições alheias é a capacidade de relevar os erros alheios. Aquilo não vai me ferir, porque eu sei que o irmão vai errar, assim como eu também erro. Perdão das ofensas. O outro vai me ferir. E se eu não tiver a capacidade de desenvolver em mim essa virtude, a virtude da caridade, caridade moral, e aí a gente relembra os aspectos, como que Jesus enxergava essa palavra, eu não vou entrar no reino dos céus. Eu não vou herdar a terra regenerada, um mundo mais feliz. Eu quero finalizar essas nossas reflexões com a mensagem que está no livro No Roteiro de Jesus,
uma mensagem de Humberto de Campos, intitulada No Caminho do Amor. Jesus estava caminhando pela Galileia e uma mulher, uma cortesã, aborda Jesus. Essa cortesã era muito famosa, tinha muito prestígio, pela sua beleza, pela sua fama, pela sua riqueza. E aquela cortesã aborda Jesus, encontra com Jesus. Aquela cortesã levava uma vida de prazer, mas carregava também consigo um vazio existencial. Um vazio existencial que não era preenchido nem pelos perfumes, nem pelo dinheiro e nem pelos seus relacionamentos. E ela ouve falar, ela conhece Jesus. Ela ouve falar daquele Galileu que andava curando corpos e almas. E quando ela se encontra com Jesus, ela se apaixona pelo Nazareno. E ela diz mais ou menos assim para ele: Galileu, eu sou uma cortesã e te peço, fiques comigo. Vem, Galileu, venha até mim e eu te levarei para adormecer em meus braços. Usarei das minhas essências perfumadas no meu leito de fantasias. Vem, Galileu. Estava quieto. E aquela mulher, enxergando um brilho diferente no olhar de Jesus, que ela não havia encontrado em nenhum outro homem que ela havia cruzado, que ela havia convivido, ela continua: Galileu, qualquer homem pagaria até o que não tem para ficar comigo. E eu estou aqui oferecendo a mim mesma para ti. Vem, Galileu. E aí ela fala a seguinte frase para Jesus: vejo um brilho no seu olhar. E assim procedo, por muito te amar. Jesus, naquela serenidade inquebrantável, e a mulher: tu virás? E Jesus responde: hoje não. Amanhã talvez. 2 anos se passam. Jesus continua levando o Evangelho a todas as criaturas. 2 anos se passaram. E estava o Galileu caminhando, levando o Evangelho. E ele é abordado por uma outra mulher, que diz: Galileu, venha socorrer a minha amiga. Ela é uma ferida viva. As chagas estão cobrindo o seu corpo. Ninguém quer se aproximar dela, ninguém quer tocá-la. E diz Humberto de Campos que Jesus largou tudo que estava fazendo e foi ao encontro daquela mulher, daquela enferma, daquela irmã. Quando Jesus adentra o recinto, ele reconhece a antiga cortesã. E ela, enferma, aquela mulher linda, agora irreconhecível, reconhece o Galileu. Jesus se aproxima dela e aquela mulher, tão doente, reconhece o Galileu e diz: mas Galileu, por que tu vieste só agora? Agora que eu não tenho mais saúde, não tenho mais nada a te oferecer. Por que vieste só agora? E Jesus, a acolhendo em seus braços, coloca a cabeça dela em seu peito, olha para os seus olhos e repete as palavras que havia ouvido, que tinha ouvido daquela mulher: vejo um brilho no seu olhar. E assim procedo, por muito te amar. Esse é o amor potencial que está dentro de nós, que Jesus está nos relembrando, está nos ensinando. Eu quero finalizar com as palavras de Humberto de Campos sobre o Sermão do Monte. No alto do monte soprava um vento leve, impregnado de um perfume reinante. As brisas da Galileia ainda estavam absorvendo
iriam espalhar aquelas palavras, aquele perfume, a virtude indescritível daquelas palavras. Aquelas palavras iriam espalhar por todos os aflitos da terra. Que Jesus possa alcançar o nosso coração. Jesus que está falando para cada um de nós, está falando para você, neste momento, que veio até aqui em busca dessa transformação gradativa. Jesus está falando para você. Vejo um brilho no seu olhar. E assim proceda, por muito te amar. Que Jesus possa inundar os nossos corações. Que assim seja. Meus irmãos, agradecer ao Fábio.